Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um debate do nosso encontro de cinema negro, Osmo Bumbum, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, 13 anos. Acabamos de assistir um filme incrível sobre gentrificação, né, Not in My Neighborhood, e agora nós vamos conversar com o cineasta desse filme, Kurt Orderson, e a produtora local em São Paulo, Jaqueline Ramos. Bem-vindos, Kurt, bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Estamos aqui também com a nossa tradutora, querida Raquel Souza, né? E é com muito prazer que a gente recebe vocês hoje nessa conversa, né? Acho que de um assunto tão pulsante, tão importante, tão mobilizador, né? Acho que nesse primeiro momento eu vou fazer umas perguntas de ordem mais geral, vou conversar especificamente, acho que um Kurt, né, nesse primeiro momento, e depois a gente chama a Jaqueline para essa nossa roda, para essa nossa conversa, para falar de como foi o processo da produção local em São Paulo. Pode ser? Ok. Obrigado. Thank you for the invitation. Muito obrigado, eu agradeço imensamente por esse convite. And firstly, it's such a great honor to have our film shown at the film festival. It's a very historical platform for African Black cinema and across the world, so it's a great honor. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma grande honra para mim estar aqui, participando desse festival, que é uma plataforma para exibição de filmes africanos para o mundo. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. We would like to thank you. Kurt, a gente gostaria de começar, né, perguntando, né, especificamente como foi o processo de produção, como é que você chega à ideia de fazer um filme pensando gentrificação em 3 cidades, né, que se aproximam e se afastam muito em termos culturais, né, a gente, para pensar Cidade do Cabo, para pensar Nova York, para pensar São Paulo, e o que te motivou, né, especificamente, queria que você contasse um pouco, né, de como você chega a esse processo fílmico, por favor. So the filmmaking process for me and the journey of thinking about cinema as a social tool for education, but also a tool for activating a social political consciousness for people. Então, para mim, esse foi um processo no qual eu produzi esse filme como uma metodologia, um projeto para ativar, para trabalhar com a questão de consciência política e consciência social, um instrumento para trabalhar com a consciência política e a consciência social. So firstly, the film is very personal to me because one is both my mother and father come from families who've been dispossessed from their land because of apartheid illegal laws that was instituted by a neo-Nazi fascist regime known as the apartheid system. And so this film was very então, para personal. mim, o formato... I'm sorry, I'm going to have to interrupt you. Bits and pieces, please. Para mim, o formato desse filme, então, é bastante pessoal, em função do fato de que meu pai e minha mãe tiveram as suas terras tomadas dentro do contexto desse regime neofascista e racista que foi o sistema do apartheid sul-africano. Portanto, essa narrativa, para mim, é algo bastante pessoal. And so how this film all came about was, after I've been working on issues of land issues and the land question, and basically about how people think about restorative justice through placemaking and what people call home. Então, para mim, esse filme fala sobre questões de terra, questões territoriais, e aborda
aspecto da justiça histórica no contexto daquilo que as pessoas desejam considerar ou designar como seus lares. And so when we think about global systemic issues, systemic violence, whether we call it apartheid or, in the case of the US, Jim Crow laws, or what Brazil, for example, have experienced after the emancipation of slavery, we look at the trajectory of emancipation and we see how there's so much comparisons in global struggles of Black people across the world. And this is the reason why I was thinking about South Africa and Brazil in the context to this idea of institutionalized racism, institutionalized systems in place to discriminate against Black people, and specifically dislocating people from their land and from providing a sustainability in terms of a social justice process. And this is why the film was important to me and why I was thinking about Brazil and the US in this context. E para mim, portanto, falar sobre esse filme havia uma necessidade de falar sobre a violência sistêmica que é utilizada nesses processos onde nós temos sistemas brutais, sistemas violentos como Jim Crow, como o apartheid, ou mesmo o processo ocorrido após a emancipação da escravatura e o racismo sistêmico que marca esses processos. E é nesse sentido que eu pensei em trabalhar com essas perspectivas, comparando o Brasil e a África do Sul, no sentido de que as pessoas passam por processos de deslocamento ou de remoção de suas terras, remoção de seus espaços, ao mesmo tempo que pensamos ou abordamos a questão da justiça social. And then also when I grew up, thinking about the exotification of the favelas, in whether it is in Rio or in Sao Paulo, through cinema, our exposure when we started seeing the kind of people living in places like on the periphery or known as the favelas, we would see ourselves in that image. And so we started thinking a lot about Brazil in the same context to how do we think about transnational solidarity and how do we speak to each other, even though, certain systems have been in place to subjugate us and to keep us from not having conversation with each other, because systematically we find ourselves in the same situation systemically wherever Black people are scattered or located. So this film, for me personally, becomes a methodology to have that conversation, but also the process of how do we create a pedagogy of a new conversation about emancipation and about self-liberation by using artistic forms as a tool to one and to speak to each other, to speak about our issues and how relate, and also finding ways and learning ideas of how do we challenge the status quo and the systems that's in place. Então, para mim, quando nós vemos imagens do Brasil, por exemplo, nós percebemos que existem a exibição de imagens que transformam as favelas em espaços exóticos. E, a partir disso, eu penso nesse filme como uma forma de podermos buscar construir uma solidariedade transnacional. Utilizando esse filme como uma metodologia, uma pedagogia de busca de promoção, de possibilidade de estabelecermos conversas transnacionais, visto que costumamos ter essas conversas de maneira isolada, e a partir disso trabalharmos formas artísticas que possam promover um diálogo que busque desafiar essas estruturas de sistema de violência. Sim, eu fico muito impressionada com a sua fala, Kurt, acho que ela é essencial,
porque justamente, né, ela traz um aspecto mais, né, sistêmico do que é, né, especificamente ser negro, né, ou ser africano, ou vir de uma diáspora africana nesses países, e a viver, né, dentro desse contexto da diáspora africana, e especificamente como cada um desses países acaba reagindo às nossas existências, né? E muito do que você falou, eu acho que é fundamental que a gente realmente aborde aqui, que é justamente pensar esse processo de exoticação, né? Das imagens, principalmente, né, relacionadas às nossas existências, imagens essas que acabam também por se constituir outros processos de violência, né? E aí, nesse sentido, queria que a gente pensasse, por favor, né, algumas questões que você traz no filme, né? Você articula essa construção de uma conversa transnacional, como você mesmo aponta, né? Elas têm algumas coisas do filme que eu acho que são fundamentais da gente pensar, que é justamente dentro dessas conversas transnacionais, o que o projeto de gentrificação é, né? Pensando, né, justamente nessa aliança espúria entre capitalismo, racismo e colonialismo, né? Justamente como você coloca no filme, que a gentrificação é como uma inundação, né? E onde a gentrificação chega, né, não sobra absolutamente nada, né? E é interessante de pensar nisso porque você o tempo inteiro está pensando o macro, nessas conversas transnacionais, pensando isso de uma forma artística, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes do seu filme é justamente a questão de como você utiliza a fotografia e pensa essa montagem, né? E esse corpo da cidade, né? Juntamente com seus moradores, mas também articular algumas questões que elas são muito preciosas e que eu não gostaria de perder, que é a importância das lutas micropolíticas, né, o movimento das moradias, né, dos grupos de base, de como que são essas pessoas, esses grupos, esses coletivos que se organizam, né, justamente para barrar determinadas iniciativas e como isso vai impactar diferentes impactos e diferentes graus de vulnerabilidade, diferentes graus de privilégio das questões interseccionais, principalmente pensando mulheres, né, pais solteiros, né, os mais velhos, né, como que é o impacto disso na vida dessas pessoas. E que depois a gente trabalharei um pouco mais com as questões técnicas, que acho que também são interessantes da gente abordar. Yeah. So for me, and I think it's very pertinent that you touching on this idea of that in reality there is micro issues that we have to deal with like immediately, and obviously there's the macro bigger systemic social political stuff that we have to tackle through a very bureaucratic process, right? To kind of see some form of justice. But we know that for us, in order to us. Então, I'm sorry to interrupt you. Eu acho que é interessante o que você trouxe aqui nesse momento, no que diz respeito a como nós podemos abordar neste mesmo filme, ou numa mesma perspectiva, tanto as questões micro, que são as questões das relações entre as pessoas, e também as questões macro, que dizem respeito à violência sistêmica e outras questões amplas, do arcabouço mais amplo. So obviously, I mean, I think from an artistic perspective, but also if we start thinking about ideas around emancipation and self-liberation, one is that what connects us all. I mean, if you think about the methodology in terms of creating this this film or this body of work, speaking about 3 different cities, 3 different countries, 3 different continents, with its own like historical experience. But I think what connects us obviously is the shared colonial experience, right? Mm-hmm.
and that is fundamental to then use artistic forms to then show through an archival research, through hearing people speak about how the systemic issues impacting them in their locality, but constantly looking at the global all the time, because this issue is global, and obviously the impact of global capitalism as a key instrument and a weapon that capitalism uses to subjugate people who've been systemically subjugated. So not in my neighborhood is an artistic expression from myself, from someone who was born in apartheid and who lived through apartheid, and it's also seeing 1994 coming out, where we had our first democratic elections, where Nelson Mandela was elected, and then obviously then we looked at what was this idea of emancipation going to mean for South Africa, for example, and we were also looking at the rest of the world at the same time. So the issue is that we fundamentally have to start thinking about not just issues in our locality, but within the global context. Ok. I think we lost. Raquel, novamente. Should we wait for? Should we wait? Não, acho que ela não tá. Acho que ela caiu de novo. Nós vamos cut this video, edit this video. Okay, back. I am so sorry, everything died, including electricity here. Até a eletricidade, tive que reiniciar tudo, gente. If you could share your phone number with me again, I would really appreciate it. Okay, I can call you. I can call you back. Should I call you back? No, I need you to call me on a different number, if you don't mind. No, wait, I'm going to share a different number with you. Let me share my number. You can just punch in my number, okay? 98756. Ana, o que você sugere aí? Que você faça uma recapitulação da pergunta, ou que a gente coloque talvez a entrevista dele com legenda, como foi o caso daquela outra pessoa, porque eu não tenho como garantir que eu não vou continuar tendo esses problemas aqui, entendeu? Não, tudo bem. Eu posso ajudar depois a legendar a fala dele. A gente pode legendar a fala dele, mas acho que é importante, por exemplo, que ele me entenda. Você consegue fazer a Eu consigo fazer isso, sim. Sim. Tá. Sim. Então, acho que é okay, so here is my number. If you could add this number, please. Okay. E eu acho que ele tinha acabado de responder, né? Quando você. Então tá ótimo, porque aí eu vou legendar o que ele já disse. Isso, ele eu só ajudo com isso. A última parte para poder fazer. E aí, depois que ele fizer essa última parte, você fizer, a gente chama a Jaqueline, e aí eu faço as considerações finais só, pode ser? E eu vou falando com ele pelo telefone, porque ele já está me entrando aqui no meu outro WhatsApp. Were you able to find me? Yes, just give me 2 seconds. Okay. Because my other phone crashed when the electricity went off. But I have 2 phones, 2 everything. I like the way you move. Well, because, you gotta be prepared. I'm the only one who cannot die here. Eu estou preparada com tudo. Eu tenho 2 computadores, 2 telefones, 4 microfones, mas infelizmente... Okay, I just text you. Good. Yeah. On WhatsApp, right? Yes. If you could call me, that would be great. I call you? Okay, did I show up? Yeah. You did, you did show. Is the phone ringing? It's about to.
Okay. Good, here you are. Fantastic. Cool. Here we go. Okay. Okay, so we... Fantastic. So I am... só um minutinho, porque agora eu preciso ligar meu telefone nesse breguete aqui. I'm answering your call. Okay. And now I'm connecting it to my headphones because it's not good if I stay like this. It doesn't look good. Can you hear me? Fantastic. Pronto, já voltou tudo. Então, tá bom. Só pedir para ele repetir a última resposta que ele deu. A gente chama... So, if you could repeat your very last answer, if you don't mind. Yes. Sorry about that. I hope you do remember what she asked you. Yeah, I have an idea. So in terms of, you know, how I was thinking about the film, and, you know, obviously one is that Brazil and South Africa has a lot of shared systemic, like, injustices in terms of the legacy of basically how Black and Indigenous people in Brazil have been subjugated as third-class citizens, or even fourth-class. Então, o Brasil e a África do Sul têm legados muito semelhantes no que diz respeito a essa violência sistemática que é compartilhada entre os países, nos quais pessoas negras e pessoas indígenas são tratadas como cidadãos de terceira ou até de quarta categoria. And so, in terms of an artistic experience, in terms of artistic expression for myself as a filmmaker, and also thinking about collaboration as well. And obviously today we're honored to have my co-producer, Jacqueline, who was our Brazilian producer, who was very key for us to really build this collective in terms of, to say that, you know, in terms of these emancipatory processes, artistically speaking, to come together as a collective to speak about our experiences in our different localities, but then we start seeing these common threads because we have a shared colonial experience, and we start thinking about these ways of using art and different forms of expression to address these fundamental issues that's very pertinent and very key for this current political dispensation. Então, a partir do momento que identificamos essa história compartilhada de violência sistêmica, pensamos, então, em expressões artísticas que possam capturar essas experiências, e para mim foi muito importante contar com o apoio de Jaqueline no Brasil para que pudéssemos formular, através dessas expressões artísticas, processos emancipatórios que dessem voz às lutas das pessoas que estão engajadas nesses movimentos emancipatórios. And so gentrification is a global issue right now that's connecting all of us across the world. And so, but when we start thinking então, a gentrificação é um processo que está ocorrendo em escala global, que nos conecta por uma perspectiva global. And so, for us, when we start thinking about gentrification, I mean, it's a very much the terminology has been co-opted as almost like a glossified image that doesn't really speak about the impact of how communities are. So we're thinking about gentrification for the aesthetic purposes, like the new coffee shop or the new bike lane or the new thrift store. But we don't really think about the kind of violence it's implicit to, and how it perpetuates that systemic violence. And so for us, we think about... Só um momento, this is really important. I'm sorry to interrupt you. Yeah. Então, para mim, o termo gentrificação é um termo que, de alguma forma, para usar uma expressão que a gente usa aqui no Brasil, foi gourmetizado, de tal maneira que, quando a gente fala de gentrificação, a gente pode começar a falar
sobre ela a partir do momento que nós vemos que houve a construção de uma nova loja de café sofisticada, ou a presença de determinados grupos raciais que não viviam anteriormente naquele espaço, caminhando nas ruas ou andando de bicicleta, mas essa gourmetização do termo gentrificação não expressa verdadeiramente a violência que vem junto com esse processo, e como essa violência sistêmica acaba também se manifestando a partir ou através desses processos de gentrificação. And so, obviously, as we have seen, especially in recent times, for example, and it's very interesting that we made this film. Film came out 2 years ago, but we see how pertinent all these issues, that the intersectionality around the conversation about gentrification and spatial violence, and also legalized state violence, we see how it's manifesting itself right now in this political moment. We have COVID-19. And then in the midst of this, we also have seen an uprising globally where Black people and people of color, indigenous people are saying that, we have to challenge this very corrupt, evil system that is constantly glossifying itself under the auspices of neoliberalism. And então, I need to interrupt you, I'm sorry, because I need to make sure that I capture you. Yeah. So, a gentrificação, portanto, é algo que ocorre nesse processo onde, a partir da gentrificação, existe todo um aparato que permite a imposição da violência estatal, da violência do Estado. E quando nós percebemos esses processos ocorrendo simultaneamente com a pandemia, percebemos que as pessoas que estão sendo oprimidas a partir dessa conjuntura de circunstâncias, começam a reagir, e as pessoas não brancas, que é uma boa tradução para people of color, começam a desafiar esses processos de opressão. Começam a dizer que não é mais possível, que não é mais suportável toda essa combinação de circunstâncias opressoras. Eu acho que essa reflexão que Kurt faz acho que é fundamental. I think this reflection that you are para dar conta especificamente também dessa brutalidade, né? É isso, acho que não é mais suportável, porque justamente, né, o processo de gentrificação fica parecendo uma coisa muito mais leve do que efetivamente já que nos ameaça a física, a nossa integridade física, a nossa saúde mental, né, nos leva à beira do abismo da nossa própria saúde mental, deixa com que nós nos sintamos e sejamos, né, sistematicamente ameaçados pelos sistemas de poder político, jurídico, né, e policial, né? Então, eu acho que a sua colocação com relação ao que o processo de gentrificação é fundamental para a gente entender o tamanho do abismo do qual ele nos coloca, né? Principalmente para pensar também a luta, né, do que essas pessoas, do que as pessoas não brancas, né, se engajam com relação a isso e o tipo de articulação possível para dar conta dessas questões. Ana, desculpe interromper você. Kurt disse algo bastante importante aqui que eu preciso incluir, que nessa combinação de circunstâncias que tem onde a gentrificação, e com essa gentrificação vem a violência policial, e nesse contexto da violência policial, que agora todas essas circunstâncias são agravadas pela pandemia, todos esses discursos estão diretamente conectados com o arcabouço dos discursos e das políticas neoliberais. É importante não deixar o neoliberalismo de fora da fala que ele acabou de apresentar. Fundamental. Obrigada, Raquel. Obrigada, Kurt, porque eu acho que também dar o devido... colocar nome nas coisas, né? Durante muito tempo a gente talvez não soubesse exatamente qual o nome das coisas.
E agora a gente não só precisa dar o nome às coisas, mas especificamente lutar para corrigir e dizer que realmente não é mais sustentável viver sob essas lógicas e essas articulações. Eu tenho uma pergunta mais específica sobre questão técnica, né, mas principalmente processos de direção, de fotografia e da própria edição, mas eu acho que a gente chama nesse momento a Jaqueline para ouvi-la falar de como foi a produção local em São Paulo, porque eu acho que é perfeito, né, a gente criar esse diálogo e entender também como é que são essas especificidades, né, e como que isso toca o público brasileiro, de muitas medidas. E aí a gente chama a Jaqueline Ramos, a produtora local do filme Not My Neighborhood, de Kurt. Por favor, Jaqueline, a gente está muito feliz em estar com você aqui, né? E a gente gostaria muito de te ouvir falar como foi esse processo da produção local, né? Pesquisa em São Paulo, com quais ocupações, como que foi o seu diálogo, né? Interlocução criada tanto com o Kurt quanto com as pessoas que acabam por fazer efetivamente parte do filme, e a gente queria ouvir você falar um pouco sobre isso. Obrigada. Seu microfone está fechado. Obrigada. Então, fazer esse filme, para mim, foi muito maravilhoso, porque pelas riquezas de conteúdos abordados, né? Conteúdos tão importantes e necessários, e que já passou do tempo da gente falar sobre isso, né? Então, o Kurt, quando entrou em contato comigo, ele já sabia o personagem, né, as pessoas que ele queria conversar, então eu fui até a ocupação. Primeiramente ele ia fazer no Prestes Maia, que é a maior ocupação da América Latina, né, e então eu fui algumas vezes até lá, conversei com algumas pessoas, conversei com a Tânia, que era a pessoa que ele tinha interesse em fazer que ela fizesse parte do documentário. A Tânia é uma pessoa que ela tem uma lojinha dentro do Prestes Maia, né? Ela não pode sair para trabalhar porque ela tem uma filha que é portadora de necessidades especiais, então ela trabalha dentro da própria ocupação, né? E dentro desse processo, onde eu fui conhecendo as pessoas, fui humanizando a parte da pesquisa, né? E demorou mais ou menos um ano até o Kurt vir para gravar. As gravações foram bem rápidas, acho que foi uma semana, e depois ele chegou à conclusão que queria conversar com outras pessoas e conhecer outras ocupações também. Então, ele vindo complementou mais ainda o filme. Entendo. E assim, Jaqueline, uma das coisas que eu fico pensando, né, sobre o filme, eu acho que o filme traz, acho que personagens fundamentais para a gente entender também essa luta pela moradia na cidade de São Paulo, né, como que se desenha para você, né, e como que se desenhou nessa construção fílmica, nessa construção artística do filme, na realidade, justamente o entendimento do que seriam esses processos de remoções, né, como que isso se constrói também no impacto com relação às famílias desse jogo jurídico e político, e se isso de alguma forma afetou o seu processo de produção, né, enquanto produtora, na realidade. Enquanto produtora, esse processo foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu comecei a enxergar as coisas de uma outra forma. Eu sou da classe média, então eu não tinha contato com esse tipo de coisa. Eu achava que eu fazia caridade, eu achava que era uma coisa
necessária, mas era... Mas eu estava fazendo uma caridade, eu ia lá na comunidade, conversava com algumas pessoas, levava algumas coisas e depois ia embora. E quando eu comecei a fazer esse filme, eu percebi que não é caridade, não é amor ao próximo. A justiça social, a igualdade social, ela é uma obrigação nossa, é um direito das pessoas. Então, não tem diferença, todo mundo precisa ter, não interessa se eu gosto da pessoa ou não, né? E eu acho muito importante que as pessoas pensem sobre isso também, porque muitas pessoas não sabem nem o que quer dizer gentrificação, né? Então, pelo menos os meus amigos, nenhum deles sabia, mas... Ou pelo menos os impactos da gentrificação, ou os impactos desse processo, né, de requalificação urbana nas pessoas mais vulneráveis, né, também. Sim, quem passa pelo processo de gentrificação sabe, conhece essa palavra, conhece o que acontece com elas, né? Elas sofrem esse impacto. Então, eu vejo, da mesma forma como Kurt, que o liberalismo, o capitalismo já é um sistema falido, e foi isso que a justiça e o Estado, eles servem ao capitalismo. Então, precisa ser feita alguma coisa, urgente. Com certeza, obrigada, né, inclusive pela sua fala, porque eu acho que ela acaba de muitas formas, né, dialogando com o que o Kurt trouxe para a gente, e eu fico pensando muito na própria construção dessa obra artística, principalmente com relação à fotografia e à montagem. É muito interessante, né? Kurt acaba por operar os drones, né? Então o Kurt também é o fotógrafo quem vai fazer a operação dos drones, e eu acho que isso é muito sensacional, porque justamente eu acho que pensar a cidade de uma forma panorâmica não dá conta desses micromovimentos e de como isso impacta na vida de cada um dos moradores, da própria noção de vizinhança, né? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que acho que a gente pode pensar aqui, né, no próprio, né, título do seu filme, que é o que é essa vizinhança, essa noção de coletividade, essa identidade, né, territorial, né, e como que efetivamente, quando você mostra para a gente, né, a cidade a partir, né, dos drones, né, que são operados por você, mas a gente entra nas cidades, entra efetivamente nos prédios, né, na casa das pessoas, na vida das pessoas, a gente vai entendendo que não existe cidade também, eu acho que é um pouco, né, sem pensar nessas pessoas, mas principalmente da importância da articulação dessas pessoas com os grupos, com os coletivos, né, com os movimentos e dos próprios movimentos que essas pessoas fazem para conseguir manter moradias dignas, suas saúdes mentais e ficar a salvo, né, da brutalidade do próprio processo de violência sistêmica, né? E o ficar a salvo não é cristalizado, né? O ficar a salvo é uma eterna negociação. E acho que também isso é interessante de perceber, tanto no seu filme, Kurt, como também acho que a pesquisa, né, e a produção local da Jaqueline dão conta disso, de que estar nesses lugares é uma eterna negociação, né? E é uma eterna negociação em vários níveis, em várias camadas, né? Inclusive para se manterem, né, com um teto, né? E ter um teto é fundamental, né? Inclusive para que a gente possa existir mesmo, né? Eu fico pensando muito nisso, e aí nesse sentido queria que você comentasse, já fizesse as suas declarações finais. O que você gostaria de dizer para o público brasileiro que fizesse com que o seu filme ficasse morando, né, no nosso público, enfim, né? E aí eu acho que eu também faço a mesma coisa com Jaqueline, acho que Jaqueline fala primeiro, Kurt fala por último, para fechar, pode ser? E aí assim a gente encerra nosso debate. Já posso falar? Então, como eu disse, a primeira pessoa afetada por essa conscientização fui eu mesma, né?
Então, eu creio que esse filme ele vai ajudar outras pessoas a compreender e ter mais embasamento para falar sobre esse assunto também, sobre a questão da gentrificação e também das lutas sociais, né, do racismo, de tantas outras coisas que o filme mostra. E eu fico feliz porque eu estou vivendo esse momento em que a gente está numa panela de pressão e ela vai explodir uma hora. Você falou eterno, eu falei, não, pelo amor de Deus, eterno não. Tá certo, eterno não, eterno Tem não. que acabar, isso tem que acabar. Tem que explodir, você tem razão, tem razão. E eu quero ver isso. Eu só tenho isso a dizer. Obrigada, Ana. Obrigada a você pela correção incisiva, assertiva e incrível, você está certíssima. Não é o eterno, por favor. Kurt está sem microfone. Okay. So for me personally, and I was just thinking about your question just around the idea of how do we keep mobilizing communities from a grassroots level up in terms of the idea of how, stimulating a consciousness of civic engagement, but also understanding that through solidarity, change, social change, systemic change is possible, and I think we have an amazing history that we can look back at in terms of how our ancestors have fought, struggles to bring us to this level of, to say that there's certain forms of, so the trajectory of freedom and self-emancipation. Então, I'm sorry to interrupt you again. Yeah. Pensando sobre esses processos de emancipação, ele disse ao final que essa é uma jornada, e essas questões me fazem pensar sobre como esses processos em busca da justiça social são uma jornada a partir da perspectiva da experiência de nossos ancestrais. Perfeito. And for me, gentrification is a microcosm, right? To open up a portal to show, to illustrate to the world that there's an intersectional struggle of how do we think about gentrification in the same context as spatial violence, that it is violence, and we need to see it for what it is, because it is traumatizing people, and there's a history of intergenerational trauma that we bypass under this auspice of achieving neo-capitalist mythical aspirations of success. Então, a partir dessas perspectivas do contexto capitalista, onde existem essas buscas, essas aspirações para se alcançar o sucesso, eu percebo que a gentrificação, na minha concepção, funciona como um portal, um microcosmo que nos permite perceber várias dessas dinâmicas dentro do sistema capitalista, do neoliberalismo e da violência sistêmica, que tem sido parte dos problemas que combatemos, que temos combatido, que temos enfrentado. So our hypothesis that we present to the world, and I think this hypothesis was really created through the imaginary of how we think about emancipation and reimagining the idea of emancipation. So for us, when we working in an occupied building, capturing people's lived experience in Prestes Maia, for example, in Sao Paulo, which is the largest occupation in the world. For me, I think about I'm sorry to interrupt you. Então, a minha hipótese, a partir do momento que falamos e pensamos sobre emancipação, quando nós estamos em espaços como esse, onde na ocupação Prestes Maia, que é a maior ocupação desse gênero na América Latina. Please go on. The first thing, obviously, for me is I see myself through these people's lived experience, right? Because yes, we speak in different languages, we live in different continents, and there's specific, national, constitutional
clause, etc., that exists in that space. But fundamentally, when you think about the global experience of oppression, we're exactly the same, because we have lived through the same systemic violence that we find ourselves in the system that's constantly perpetuating this idea of systemic violence. So for me, it's about how do we reimagine emancipation through a collective experience and through a transnational experience. And that's, for me, as key and fundamental to why we made this film, and why this film was also done in very much from a socialist perspective. I mean, deep down, like, if you're asking me my political ideology, I'm a Pan-Africanist and I'm a socialist, and I think about my film in that same vein as, from a socialist ideology, and that for me is what participatory cinema means. If the collective comes together and we're thinking about emancipation through cinema. Então, ele busca pensar, conceber ou reconceitualizar a emancipação através do cinema, em função de, por exemplo, quando ele se aproxima, quando ele está nesses espaços, filmando, observando as experiências vividas, né, as lived experiences, as experiências dessas pessoas que ele acompanha nesse filme, ele vê a si mesmo. Porque mesmo que estejamos falando linguagens diferentes, idiomas diferentes, estamos todos juntos no sentido de que estamos vivendo uma experiência global de violência sistêmica. E a partir desta produção artística, eu acredito que nós podemos reimaginar a emancipação, e dessa maneira, foi por isso que eu fiz esse filme, a partir da minha perspectiva, enquanto meu posicionamento político, eu me considero um panafricanista e um socialista. E dessa forma, eu acredito no filme e na produção artística como uma maneira de reimaginar a emancipação, por uma perspectiva global. And also, lastly, for me, cinema, I think about this body of work, Not in My Neighbor specifically, as a participatory experience, to see how the lived experience, and also specifically for these characters, to speak to each other in a way to say that this is my lived experience, and what can I learn from your lived experience. And so we share these experiences in this body of work that is 86 minutes long. But what we also say is that there's also a process of healing, and intergenerational healing is key and fundamental in this moment. And for me, this film is about that. That's my contribution to that discourse. Para mim, esses 86 minutos de filme é uma forma de produzir um processo de cura intergeracional, a partir do momento que eu consigo, através do filme, estabelecer um diálogo em termos das minhas experiências e das experiências desses personagens que eu retrato na minha peça. E, dessa maneira, eu busco promover, reiterando o que ele disse, uma cura intergeracional, intergenerational healing. Intergenerational healing. Eu acho que pensar essa cura intergeracional, acho que é fundamental para a gente, né, como diz a Jaqueline, né, virar, né, não eternizar essas questões. E aí, assim, a gente está chegando ao final do debate. Se você pudesse dizer alguma coisa para o nosso público, eu acho que seria importante. Por mim, eu continuava essa conversa, continuava. I think my final, my final point of departure, and I don't think I can call it a point of departure, because
we're here together at this moment, you know, and we, even though it's virtual, we're connecting, you know, through telepathic ideas of communication. And that's our ancestors, when our families left the African continent through the European colonial experience, there's certain memories and telepathic teleportation that we were still connected to, whether it was through carrying recipes over with us in the plantation or in the quilombos in Brazil. For me, these memories and ideas are key and fundamental for my generation, or even the generation that comes after me, in terms of how do we continue the struggle and the fight for social justice. Mm-hmm. And, you know, we have seen that the journey for emancipation is not a quick fix. It's not a once-off process. For example, in the case of South Africa, we thought that when Nelson Mandela was released and we had our first democratic elections in 1994, Black people thought that there's emancipation was going to come, but we were at all these fundamental human rights like housing, like free education, medical health care was going to be free. But we've seen that the infiltration of neoliberalism, even in the leadership of Nelson Mandela, became, you know, to a certain extent, you know, a anticlimax for Black people in the context of Africa. And I think that is key fundamental. I need to make sure that I interrupt you. I'm so sorry. Okay. Because, you know, I need to be faithful to what you're saying. Então, para mim, eu não vou chamar isso de considerações finais, eu vou chamar de um ponto de partida final. Porque eu acredito que, em função de tudo que ocorreu, por exemplo, com os nossos ancestrais, que trouxeram consigo receitas, ideias e memórias que foram compartilhadas mesmo no contexto da escravização, nas plantações, eu acredito que nós podemos, portanto, promover um diálogo entre gerações sobre como nós podemos continuar a luta. Porque não existe uma fórmula única e perene para a luta. Por exemplo, no caso da África do Sul, quando o Mandela foi liberto e foi eleito, nós pensamos que nós conseguiríamos alcançar a emancipação plena e que nós conseguiríamos alcançar os nossos direitos, como direito à moradia, como direito a tratamento de saúde e outros direitos, mas ocorreu que isso foi um momento que foi anti-ápice, que não foi um ápice, que foi algo que decepcionante, na verdade, anti-climax poderia ser isso, em português. Foi decepcionante, foi um momento decepcionante, um momento que imaginávamos ser o ápice, foi, na verdade, um grande desapontamento. Uhum. And so my final word is that, one is that for, you know, I just want to give, you know, a shout out to all the frontline activists in Brazil who's fighting hard to get this neo-Nazi Bolsonaro out of office. And we need to keep on struggling to fight to get these fascists out of governments like Bolsonaro, like Donald Trump, like Putin. And for us, we use tools, and our weapon, in my case, is cinema. And that is my commitment to my people across the world. Eu gostaria de concluir dizendo que eu quero enviar uma saudação muito especial para as pessoas que se encontram nesse momento na frente de batalha, lutando para tirar os neofascistas do poder, como é o caso de Bolsonaro, como é o caso de Trump. E, para mim, eu enfatizo que eu considero o cinema como um instrumento bastante poderoso nessa luta. A luta continua. A luta continua. Quem não luta está morto. Those who do not struggle, they are dead. Exactly. Or they end up dead. Muito obrigada, Kurt, muito obrigada, Jaqueline, muito obrigada, Raquel, por possibilitar esse diálogo com o nosso público e comigo.
né? E que o seu filme repercuta, que a luta não para. Yeah, thank you for the love. Thank you for the love and for inviting us. And thank you, Jacqueline. I haven't seen Jacqueline on screen over the last almost 2 years. So thank you for bringing us together for us to actually have a conversation. I appreciate that. Eu agradeço imensamente por ter sido convidado, pelo meu filme ter sido aceito. Agradeço também a Jaqueline, que há tanto tempo que eu não a vejo, acho que há mais de 2 anos que eu não vejo Jaqueline na tela, e eu agradeço-a imensamente por ter permitido que nos reuníssemos aqui. Agradeço muito a todos, agradeço pelo amor que compartilharam comigo. Obrigada. Obrigada. Thank you. Até a próxima. Ciao. Tchau. See you next See you time. next time. See you in Rio or Sao Paulo, okay? Por favor. Tchau, até o próximo encontro. Oh, okay, sorry. Okay.